Assim que eu me formei, eu fui fazer pediatria, porque eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Quando eu terminei minha residência em pediatria, o meu irmão fazia oftalmo. E ele sempre falava, você não quer conhecer um pouco da oftalmo? Eu fiz um curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia e quando eu fiz esse curso, eu me apaixonei. Porque eu pude ver que não é simplesmente tratar dos olhos, é você ver muito mais além. Isso realmente foi o que o startou. Eu fui fazer uma pós-graduação na Unigran Rio de oftalmologia, junto com o curso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mas eu sempre tive vontade de iniciar alguma coisa com os meus propósitos, que eu pudesse reunir não somente a resolutividade técnica, mas um olhar mais abrangente para o ser humano. Transformar vidas. Eu acho que a gente consegue fazer isso fazendo medicina também. Eu vim para Caxias em 1999 e aí eu consegui trabalhar num hospital aqui, fazendo oftalmologia. Só que esse hospital fechou em 1 ano e eu tinha que sobreviver, né? E aí eu consegui fazer um pequeno consultório no prédio onde a clínica funciona hoje. E comecei nesse pequeno consultório, sem plano de saúde, sem ninguém me conhecer, mas com muita vontade, no ano de 2000. Era a Clínica da Saúde Ocular. Em 2009, quando eu consegui alugar o espaço que funciona hoje, passou a ser Centro da Saúde Ocular Kátia Mello. O primeiro divisor de águas foi quando eu consegui alugar a sala ao lado da minha, quando era no outro andar. Que aí mostrou que houve uma expansão, porque eu comecei sozinha, foi bastante difícil, bem difícil, como se eu estivesse quebrando o muro de Berlim, e foi bem significativo. E a segunda virada foi quando a gente conseguiu vir aqui em 2009 para esse andar, porque mostrou que estava expandindo e tinha mais condições de aumentar mais ainda, né? Em 2012, a doutora Fábia começou a trabalhar aqui na clínica. As pessoas sempre falam que eu tenho uma visão, que eu consigo enxergar o potencial de cada um, né? Eu realmente olho e já sei que aquela pessoa tem um potencial. E a Fábia, desde o início, eu sabia que ela em algum momento seria um ponto de apoio, né? E ela entrou na clínica para prestar serviços aqui. E em 2016 ela entrou para a sociedade. Isso foi um outro divisor de águas, porque é uma pessoa que, além de ser excelente tecnicamente, ela consegue entender qual é a cultura da empresa e concorda com isso, de lidar com pessoas, não é só com olhos, mas com pessoas. Há 13 anos eu faço parte da jornada do Centro da Saúde Ocular Kátia Mello, atuando como diretora médica. Nesse período, eu pude vivenciar a evolução da clínica, com a melhora na sua estrutura, com o aumento das tecnologias e com o crescimento de todo o nosso time de profissionais, oferecendo aos nossos pacientes um atendimento de excelência. Celebrar 25 anos é, acima de tudo, celebrar uma trajetória que se iniciou com a doutora Kátia e hoje conta com um time enorme de grandes profissionais. É olhar para trás e ver quantas vidas foram impactadas, quantos pacientes nós pudemos ajudar. E olhar para o futuro é ver quantos pacientes nós ainda vamos poder agregar e, além de tudo, impactar, trazendo qualidade de vida e saúde ocular. E tudo isso só foi possível com o trabalho inicial, com o profissionalismo, a dedicação da doutora Kátia. Kátia, parabéns! Parabéns a todos os profissionais que fazem nosso time, que estão aqui conosco hoje. E eu agradeço pela oportunidade, pela honra e pela confiança de coordenar esse time de profissionais tão comprometidos que temos em nossa clínica. Parabéns a todos vocês. Parabéns, Kátia, por 25 anos e que venham muitos mais anos de dedicação e desse trabalho lindo que desempenhamos diariamente na nossa clínica.
Um grande abraço. Eu sempre soube que sozinha você não consegue fazer nada. Então, eu sempre tive o apoio de outras pessoas. Os próprios estagiários, que eu comecei aqui com essa intenção de colocar estagiários e formar pessoas. Isso, além de me ajudar, né, me ensinou muita coisa. Porque acho que a forma de você aprender é lidando com pessoas, né? Esses meninos começam todos como estagiários lá no call center. E no início era eu que treinava. Eu sempre falei para eles o seguinte: a gente não pode ter uma clínica oftalmológica que não olha nos olhos das pessoas. Se você não levanta o olhar e olha no olho de uma pessoa, como é que você pode ser uma clínica oftalmológica? Né? Não tem como. Aí eles me perguntam: mas doutora, eu estou aqui no telefone. Eu falei: mas você não olha apenas com os olhos, você olha com um sorriso. Toda vez que atender o telefone, você vai sorrir. Porque vai te tranquilizar e vai acolher o paciente. Então, aqui eles aprendem a desacelerar um pouco mais e ter esse atendimento, sabe? É o melhor de tudo. Todos eles compreendem isso e levam para a vida. Tenho vários depoimentos dos próprios estagiários que eles começaram aqui a aprender um pouco mais sobre cidadania. Uma das coisas que eles precisavam fazer é estudar. E muitos deles foram para outras empresas, mas todos formados, todo mundo fez faculdade. Fábio, ele às vezes parece que é mais dono da clínica do que eu mesma, porque ele não suporta tirar férias. A preocupação maior dele é com o funcionamento da clínica. Quando tem feriado, ele fica nervoso. E eu devo muito a ele. Assim, pessoalmente, ele foi e sempre será um grande amigo, mas, acima de tudo, um excelente profissional, extremamente dedicado. Está aqui na clínica há 20 anos, ele iniciou como recepcionista. Ele é sensacional. Para ele é minha eterna gratidão, sabe? Ele é o exemplo para os demais, né? Eu acho que liderança é isso, você não ser um chefe, né? E ele é um líder porque ele dá os exemplos, né, de retidão, de dedicação. Eu tento ser o máximo comprometido com o meu trabalho, com as minhas atividades que eu posso fazer e colaborar, mesmo não sendo a minha tarefa, a minha atribuição, mas colaborar ao máximo que eu posso para ajudar que todo mundo consiga fluir o seu trabalho da melhor forma. Talvez a minha melhor qualidade, a minha maior qualidade seja o comprometimento com o meu trabalho. Então eu procuro ser um dos primeiros a chegar, o último a sair, procuro estar sempre disponível para colaborar com qualquer necessidade que haja, seja da direção, dos colaboradores, dos estagiários ou até mesmo dos pacientes que a gente possa estar ajudando de alguma forma. É muito marcante, né? Porque eu acho que esse é o grande diferencial que a gente consegue acolher e as pessoas buscam isso. Elas buscam a resolutividade, diagnóstica, tratamento, mas serem acolhidas, serem ouvidas. Eu acho que esse foi o grande diferencial. E a gente conseguir o credenciamento dos convênios e foi através dos próprios pacientes que eu comecei a atender no início, né? E então, assim, foi o boca a boca mesmo, né? O marketing, no início, eu que fiz as cartinhas para as empresas, para os médicos da região, mas foi o próprio paciente. Hoje, quem nos traz pacientes são os próprios pacientes. A Fátima é uma amiga querida. Eu conheci quando eu cheguei em Caxias, antes de terceirizar aqui o serviço. Eu conheci porque ela tem ótica e ela veio se apresentar, né? Assim, olha, eu tenho ótica aqui, caso a senhora precise de alguma coisa. Durante todos esses anos, ela sempre respeitou que a oftalmologia é muito mais do que prescrever óculos, sabe? E ela sempre foi amiga, parceira, sabe? Assim, coisas pessoais minhas, de dificuldades mesmo que eu passei. Então, ela me ajudou muito, muito, inclusive com os meus filhos. Então, quando eu falo que o que resume a história, só pode ser gratidão. Oi, amiga. Há 25 anos, essa história começou. Você abriu as portas de uma clínica, mais um caminho de dedicação e trabalho sério. A essa altura, havíamos firmado uma parceria, que naturalmente evoluiu como uma grande amizade.
Cada ano que se passou trouxe aprendizado e confiança. Seu olhar atento, sua ética e sua paixão pela oftalmologia transformaram vidas, promoveram cura e inspiraram todos à sua volta. Que esta trajetória continue sendo exemplo de cuidado com o próximo e excelência profissional. Com muito carinho e admiração, a sua amiga de sempre, Fátima. Quando eu vim para cá, eu não tinha equipamentos, né? E o meu professor, o Dr. Giovanni Colombini, ele me emprestou a cadeira e a coluna, que é onde o paciente senta para a gente fazer exame, que foi do tio dele. Ou seja, hoje teria mais de 100 anos, eu acho. Inclusive, eu tenho a foto da minha filha mais nova na cadeira, quando ela estava com 2 anos, e a foto atual com ela com 23 anos. Cada local aqui da clínica tem sempre alguma coisa pessoal. Isso mostra o quanto que as lembranças e histórias são marcantes dentro da empresa. Por exemplo, essa Santa Luzia aqui, quando eu era criança, o meu irmão queimou meus olhos com criolina. Minha bisavó, ela tinha Santa Luzia porque ela tinha operado catarata, na época, né, a gente tem muitos anos, e aí deu para minha mãe essa Santa Luzia. Minha mãe fez uma promessa para ela. Quando a minha bisavó morreu, passou para minha avó, e minha avó passou para minha mãe, e minha mãe passou para mim. E a Santa Luzia é protetora dos olhos. E eu trouxe para cá. Quer dizer, é um símbolo do cuidado com a visão, né, a Santa Luzia, né? E está dentro da minha história. Então, cada pedacinho da clínica, eu tenho o meu primeiro sofá que foi da minha casa, continua aqui na clínica. Tem sempre um pedacinho da história aqui dentro. Eu já falei que quando eu me for, vai ter um Museu Katia Mello. Essa estatuazinha aqui, escrita Médica Maravilha, eu ganhei do meu filho quando ele era pequeno. Ele hoje está com 31 anos. Eu me culpava muito por não estar presente, e ele me deu de Dia das Mães, dizendo que eu era a Médica Maravilha. Então, cada coisa que tem aqui tem um significado muito importante para mim. Quando eu vim para a clínica, o meu melhor amigo, o Luiz Martinez, eu trato como irmão. Meus filhos acham que ele é o padrinho deles, né? Eu já trabalhava com ele na pediatria, porque antes de fazer oftalmo eu fiz pediatria, e eu trabalhava num hospital. Ele trabalhava no CTI, e eu conheci ele lá. Foi ele que me incentivou a fazer oftalmologia. Então, quando eu fui abrir a empresa, eu precisava de um sócio para poder ter a empresa. O meu irmão foi meu sócio por um tempo, que ele é oftalmologista também, mas infelizmente não conseguimos seguir adiante. Mas o Luiz Martinez continuou, né? E até hoje me segue. Ou seja, ele me incentivou a fazer oftalmologia, e hoje ele é um anestesista há muitos anos, há 25 anos, ele é um anestesista das nossas equipes. E ele que faz anestesia de toda a família também, né? Os meus filhos nasceram com ele fazendo anestesia. Então, e ele me amparou esses anos todos. É o meu sócio da vida, não somente da empresa. Eu sou muito grata a ele. Queria parabenizar a doutora Kátia pelos seus 25 anos de construção da clínica. Eu tive a sorte de estar com ela esse tempo todo, ver o crescimento da clínica, ver a formação da equipe profissional que ela tem, entendeu? Que é também fantástico, admiro também muito. Eu gostaria de falar muita coisa desses 25 anos que eu estive junto com ela. Mas assim, o que mais sempre me vem à cabeça muito rápido é o início da nossa vida profissional. Basicamente começando num hospital geral, numa emergência, e dali em diante tudo começou a acontecer. E para mim foi uma honra estar do lado dela e ver essa construção dessa clínica, tá? Gostaria de dar um beijo nela, desejar tudo de bom. Mais 25 anos venho, tá? E um grande abraço a todos. Tchau, tchau. O outro sócio é o Dr. Rodrigo Pegado.
que também foi um diferencial para a empresa, porque ele é professor, retinólogo, ele entrou em 2021 na sociedade, trazendo esse lado mais acadêmico para a empresa. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento, esses 25 anos da clínica, principalmente pelo esforço, pelo trabalho e pelo excelente desempenho que a doutora Kátia sempre teve dentro de sua clínica ao longo de todos esses anos. Para mim, uma grande honra fazer parte dessa equipe e chefiar toda a equipe de retina dessa clínica. Fico muito feliz por isso, ao longo parte desses 25 anos, na verdade eu estou ao longo desses 8 anos, desses 25 anos nesse trabalho em conjunto com ela, e é um momento muito grandioso dessa empresa, onde ela cada vez cresce mais, melhorando sua estrutura, melhorando sua equipe, um trabalho fenomenal de todos esses profissionais envolvidos, de todas as subespecialidades da oftalmologia. Para mim é uma grande honra e fico muito feliz. Um grande abraço a todos, que a gente comemore sempre, sempre, muito mais anos vêm pela frente. Em 2016, abriu uma inscrição no Sebrae para contar histórias de mulheres contando histórias. Eu nem sabia que tinha sido enviado. A gente tinha uma assessora aqui, que é uma amiga, a Shirley. Ela pegou essa história que eu tinha já escrito para o site da clínica e mandou para o Sebrae. E aí eu recebi essa notificação do Sebrae para eu ir até o dia lá do prêmio e recebi o prêmio de Mulher Empreendedora do Estado do Rio de Janeiro. Foi segundo lugar, né, Mulher Empreendedora, por conta desse trabalho empreendedor gerando empregos através de estágios. Então isso foi bastante gratificante. Aqui em Caxias eu recebi o título de cidadã Duque de Caxiense, né? Ou seja, eu sou cidadã daqui de Caxias, recebi uma moção honrosa pelos trabalhos prestados à comunidade, aqui em Caxias também. Essa semana a gente encontrou aqui um jornal em que mostrava a reinauguração da clínica quando veio do 11º andar para o 3º andar, que foi uma das grandes mudanças da clínica, né? Esse jornal aqui, para mim, é extremamente significativo, porque aqui tem o meu pai, que é o meu maior exemplo, todo orgulhoso, cortando a fita da inauguração da clínica. E aqui fala um pouquinho do perfil. Eu não tinha ganho ainda o prêmio, né, de Mulher Empreendedora, talvez isso tenha sido alguma forma de estímulo a isso, né? E foi bem bacana, porque mostrou que a gente tinha potencial para crescer. Foi bem emocionante. É uma pena que meu pai não esteja presencialmente nessa comemoração dos 25 anos. Mas eu sei que ele está de alguma forma. Foi um grande incentivador. E a minha mãe também. Minha mãe estava sempre presente também. Mas é isso, a vida continua e a gente multiplica o que aprende, né? Esse jornal é uma relíquia que eu quero guardar para sempre. Eu tenho 3 filhos, cada um teve uma experiência diferente dentro da empresa. A mais nova nasceu durante a inauguração da clínica em 2001. Então, eu trazia ela para Caxias, né? E ela ficava na creche aqui em Caxias. Eu amamentava ela aqui mesmo. Então, assim, durante 5 anos, o meu contato maior foi com essa minha filha, porque era no trajeto de ir e voltar, né? E tem várias fotos dela na clínica, ela era muito levada e os pacientes chegavam para mim e falavam: doutora, tem uma criança tão mal educada na recepção. Aí ela entrava: nossa, que fofa, é sua filha. Era bem engraçado, eu tenho várias histórias assim, vários pacientes relatam isso. A minha filha mais velha, ela fazia medicina na UERJ. E uma história engraçada é que eu atendi uma paciente que chegou para mim e falou assim: eu tinha uma foto com os meus filhos, para estudar eu tinha que levar minha filha para a creche, na FRJ. E ela falou: doutora,
a senhora estudou na UFRJ? Eu falei, sim. A sua filha ficava na creche? Sim. Ela era a cuidadora da minha filha, da Carolina, na creche da UFRJ. O mundo é muito pequeno. Então, assim, a minha filha me ajudou bastante aqui, mas no 4º ano de medicina, ela decidiu que não era isso que ela queria mais para a vida. Ela aprendeu aqui dentro que ela gostava de administração. Então, ela começou na UFRJ, conseguiu uma bolsa e foi para a Sorbonne, onde ela foi para a França e estudou lá. Graças a Deus, meus filhos foram estudiosos, eu não precisava arcar com isso. Vovó, eu te amo. Vovó, eu te amo. Oh, cadê o coraçãozinho? E o Gabriel, que é o do meio, resolveu fazer relações internacionais, mas sempre gostou muito de medicina. Eu sempre soube que ele ia fazer medicina. E ele, depois de se formar, de fazer o mestrado, ele resolveu fazer medicina. Hoje, ele está no 5º ano. Ele fez o inverso da minha filha, que largou a medicina para fazer administração. O Gabriel terminou Relações Internacionais, faz medicina e é apaixonado pela oftalmologia. Hoje ele é estagiário aqui da clínica e uma honra enorme, ele é estagiário da Fábia. Todos os 3 têm uma história aqui dentro também. Por coincidência, 20 de julho é o dia da minha formatura em medicina. E é o dia da inauguração da clínica, foi o dia que eu comecei aqui, 20 de julho também. E é dia do amigo. No dia 20 de julho eu faço 36 anos de formado de medicina. Então, assim, isso eu acho que é um fato relevante. Eu acho que o que eu mais vejo é isso, que nada é por acaso. Uma coisa que eu não posso deixar de citar são os pacientes. São tantas histórias de pacientes, tantas histórias, tantas vidas que foram transformadas aqui, pessoas que não enxergavam, voltavam a enxergar, sabe? Assim, é tanta emoção. Eu tenho que ser muito grata por ter participado disso, sabe? É muita emoção, são muitas histórias e muitas famílias. Os pacientes são extremamente fiéis, são muito amigos, é muito gratificante. Eu tenho que ser muito grata a Deus, sabe? Porque eu trabalhei muito, e trabalho muito ainda, né? Mas só em poder participar da vida das pessoas é uma honra, né? Olha, eu tenho tantos depoimentos de vídeos de pacientes. Você entrar no Google, você vai ver as avaliações dos pacientes. Assim, eu tenho vários vídeos dos pacientes, quando eles voltam a enxergar. As meninas, eu chamo as catietes, a K1 e a K2, elas são as testemunhas disso. Sai todo dia chorando uma daqui, sabe? Porque é muito bacana, é espetacular. E mesmo quando você dá uma notícia não tão muito boa, você poder estar do lado da pessoa é muito bom, né? Porque, infelizmente, a gente já pega caso o paciente com uma visão muito ruim, né? Já chega aqui, né? Um paciente com glaucoma avançado, mas você poder salvar o restinho da visão dele, né? É muito bom, gente. Quando eu entrei aqui em 2005, ela já tinha a clínica, eram 2 salas, que tinham, se eu não me engano, 2 consultórios, uma salinha de procedimento pequena e ortóptica. Ela sempre teve esse cuidado, essa visão mais humana, entendeu? Foi acrescentando no meu crescimento pessoal, para você ver o quanto que ela era preocupada, o quanto ela era esforçada, entendeu? Então, assim, batalhou muito. Antes de eu vir para cá, ela já trabalhou com a filha dela pequena, vinha com mochilinha canguru, né? Trazia a criança para cá, então, assim, é muito esforço. Então, só quem sabe, né, valorizar o nosso esforço é a gente mesmo. Prejudicou em alguns momentos a saúde dela, e não é fácil, era todo dia o mesmo trajeto. Às vezes chegava 8 horas da manhã aqui, saía 6 horas da tarde. Realmente foi perseverante e resiliente. Palavras que definiriam ela ser resiliência, eu acho que ela já passou por muita coisa, que, assim, talvez qualquer outra pessoa não teria condições, não conseguiria passar. Essa humanização dela, ela tem um carinho, um comprometimento pelo trabalho dela, tem um carinho com os colaboradores, com os pacientes, com tudo. Os pacientes são apaixonados por ela. Eu fico muito feliz em poder estar participando desse evento de comemoração de 25 anos da clínica. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a doutora Kátia por toda a dedicação, todo o esforço, toda a perseverança que ela apresentou durante todo esse tempo para poder superar todos os obstáculos e adversidades que se apresentaram ao longo desse caminho.
E independente de qualquer adversidade ou problema que se apresenta, ela sempre com um sorriso no rosto, sempre incentivando os colaboradores, inspirando os colaboradores a melhorarem, a se dedicarem, a estudarem. Gostaria também de aproveitar e agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para construir a clínica nesses 25 anos, para a clínica se tornar o que se tornou e poder comemorar hoje, nessa data especial, esses 25 anos. Até porque, como a doutora Kátia sempre diz, ninguém consegue nada sozinho. Então fica aqui a minha gratidão, o meu obrigado à doutora Kátia por toda a inspiração de todos esses anos e por toda a parceria e toda a ajuda que todas as pessoas que passaram aqui na clínica deixaram um pouquinho de si. Estou muito feliz por ter sido convidada a participar da comemoração dos 25 anos do Centro da Saúde Ocular Doutora Kátia Mello, a empresa ao qual eu sou grata por tudo que fez por mim. Toda a minha trajetória profissional, eu agradeço à clínica, né? Tudo que eu vivi na clínica. Eu entrei muito jovem ainda, uma menina, em 2011, como estagiária. Fui a primeira estagiária da clínica. E a partir desse período de estágio, a doutora Kátia, ela acreditou, né, no meu potencial. E aí eu tive a oportunidade de ser efetivada pela clínica. 8 anos trabalhando na clínica. Tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio, aprender muita coisa com ele, né? Toda a parte da área de administrativa, de oftalmologia. A doutora Fábia também, uma excelente profissional. Sou muito grata, assim, por tudo que eu vivi no Centro Kátia Mello. A doutora Kátia, eu não tenho palavras para dizer, assim, o que foi a doutora Kátia para mim, assim, muito mais do que uma chefe, né? Falava que ela era minha segunda mãe. E é assim que a doutora Kátia, ela trata os colaboradores, né? Como se fossem os filhos dela. Eu acho que é por isso o sucesso, né, da empresa, porque acaba não sendo só uma empresa, né? Uma família também. Que venham anos e anos de comemoração e sucesso, que este novo ciclo traga crescimento, inovação e dedicação para continuar transformando vidas. A minha entrevista foi com a doutora Kátia. Eu vim num sábado e a doutora Kátia fez a entrevista com o Fábio e com a Vanessa. E no mesmo dia eu passei com a doutora Kátia e aí conversei com ela. A doutora Kátia é muito simpática o tempo todo, né? Sempre. Mas lá na época dela, quando ela começou com tudo isso, eu acho que lá era muito mais difícil. E para ela chegar aonde chegou, alcançar o que alcançou, com família ainda, filhos para cuidar, e aí construir esse império. O nome que ela criou, né, é maravilhoso. Foi por muita luta, foi com muita força, com certeza. A doutora Kátia, ela leva o lema para a empresa de ser humanizada, mas a gente consegue ver que isso é dela. Eu acho que ela só coloca um pedaço dela dentro disso e faz que aconteça em um modo geral. Porque ela é muito mãezona, ela te ajuda em tudo, ela não tem isso de alguém é maior ou outra pessoa é menor, ela é igual para todo mundo. A doutora Kátia é realmente um exemplo que eu levo para a vida, como a resiliência em si. Essa palavra para mim define ela, porque ela já passou guerras e guerras, a história diz isso já. A doutora Kátia é uma pessoa incrível, uma pessoa de um coração maior do que o tamanho dela. Maior do que ela é maravilhosa. Houve um momento que eu, antes de ser supervisora do call center, com 2 meses no cargo, eu sofri um acidente, rompi o tendão e precisei ficar de licença médica. E não só ela, mas como toda a clínica, foi um momento onde me apoiou, me abraçou de uma maneira incrível, onde eu recebi a ligação dela e ela falou assim: Dani, fica despreocupada, porque nós estamos aqui para poder te ajudar, o que você precisar, você pode contar. O seu lugar está reservado aqui, nós vamos esperar você voltar, só se recupera. Então isso para mim foi incrível, porque eu me senti tão acolhida como família, como algo assim que me deixava preocupada por questão de que tinha acabado de ser promovida e por um acidente vindo para o trabalho acontece essa fatalidade e eu não podia vir trabalhar, fiquei 3 meses de licença.
E a forma que ela me tratou, o carinho que a empresa fez comigo, para mim foi um momento incrível mesmo, que eu me senti muito acolhida. Aí já aconteceu de eu vir voltar e ainda voltar grávida. E mesmo assim, foi um carinho que eu recebi tanto a mim quanto a minha filha, a minha gestação. Fizeram o chá de bebê para mim surpresa, me acolheram de uma maneira muito incrível, que eu me senti muito importante. E a minha dedicação mesmo na empresa é mais por conta também de tudo no meu tratamento que eu recebo deles. Então, é gratidão mesmo. É o que a gente recebe, é o que a gente propaga, né? Ela tem esse cuidado com a gente, de não só com os pacientes dela, mas com os funcionários. Então, se a gente tem um bom relacionamento entre nós, funcionários, a gente acaba transmitindo isso para o paciente. Então, é um ambiente bem acolhedor, bem família. É essa cultura que a empresa leva. A doutora Kátia tem esse cuidado de fazer essa cultura mesmo chegar, os pacientes chegarem na clínica e se sentir acolhido como família. E é assim como funcionário. Então, acho que a gente consegue transmitir o que a gente recebe internamente, transmite para os pacientes que chegam até a gente. Então, a doutora Kátia é uma pessoa maravilhosa, sempre tratou a gente muito bem, nunca com indiferença, sempre com cuidado, sempre com atenção na gente, querendo saber como é que a gente está. O cuidado mesmo com os funcionários dela. Então, hoje eu tenho um contato bem maior com a doutora Kátia pelo fato de trabalhar direto com ela, né? E eu aprendo muito com ela todos os dias. Então, assim, ela me passa acolhimento, sabe? Ela tá sempre ali com a gente, ela tá sempre ali comigo. E eu não digo isso só em doutora Kátia médica, eu digo em doutora Kátia pessoa, sabe? Então, assim, eu sei que eu posso contar, eu sei que eu posso... Eu sou mãe, né, de uma menina de 5 anos, e aí, sempre que eu tenho um problema com a minha filha, eu posso ligar para ela e ela sempre tá disposta a ajudar. E isso não só comigo, eu vejo isso com as outras pessoas também. Então, eu admiro muito isso nela, essa humanização, essa empatia, sabe, de estar sempre ali disposta a ajudar. Não só a gente, não só nós como funcionários, mas os pacientes também. Às vezes eu fico olhando assim porque, de fato, ela se comove com o paciente. Então você não olha o paciente e fala assim, caramba, é o financeiro. Não. Como eu acompanho as consultas, exatamente, eu tenho propriedade para falar que vejo ela olhar o paciente com um olhar de amor. E a doutora Kátia olha para o paciente e ela lembra de cada detalhe. Eu fico, gente, como consegue? Então, assim, você tem que criar um vínculo muito grande para você lembrar depois de tantos anos, né? Porque eu falo com você aqui, amanhã eu vou passar com você na rua e nem vou lembrar de você. E não... E assim, eu fico realmente boba com esse vínculo que ela cria com cada paciente. E cada paciente, cada história. E ela vai lá, ela abraça, ela se identifica. Se for de chorar, ela chora. Então, eu trago isso pra mim como pessoa. Entendeu? Então, assim, eu quero ter esse tipo de atendimento com o público. Eu quero ser esse tipo de profissional, com essa empatia que eu vejo que ela tem. A doutora Kátia é um ser humano pequeno, mas ela é grandiosa, né? Ela é muito grande, ela é humana, ela consegue eu costumo dizer, ela vai rir desse momento, mas eu falo que ela tem um olhar de bruxa. Não no mau sentido, mas é aquela que tem um olhar mágico, né? Que ela consegue olhar assim como ela me olhou. Ela tem isso com os outros colaboradores. Quando passa o processo seletivo, ela fala, deixa eu olhar. E eu falo para a pessoa, deixa a doutora Kátia te olhar, porque eu confio no que ela está dizendo. É de um coração ímpar, é aquela que vai te ligar. Já tivemos diversos problemas pessoais em que ela se fez presente até meia-noite, 1h da manhã. Ela é protetora, é ciumenta, ela é muito parceira, né? E eu nunca tive a chance de ter uma direção assim tão presente, né? Você já trabalhou em outras unidades em que, para você ter acesso à presidência, à coordenação, já é algo muito postergado, e até que você consiga, né, chegar até a pessoa te enxergar de forma diferente. E aqui não, aqui ela tem essa percepção, ela tem essa avaliação, ela tem esse olhar. Então, a doutora Kátia é uma chave aqui na clínica muito importante pra gente. Bom, a minha maior mensagem hoje seria de gratidão. Eu não fiz nada sozinho, eu tive o apoio dos meus pais, né, um exemplo deles. Eu sei que de alguma forma eles estão aqui comigo hoje, e todos os princípios que eu tenho hoje eu aprendi em casa. Então sou muito grata por isso, e extremamente grata pela equipe que eu tenho, por essa família que eu tenho. Eu acho que
o mais importante que eu poderia dizer é que as pessoas precisam olhar um pouco mais para o outro, sabe? A gente consegue crescer, mas acolhendo também. Merci. Merci.